Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós estamos mais uma vez diante de Ti, em mais uma madrugada, para Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. És belo, és lindo, és glorioso, és eterno, és justo, és tremendo, és favorável, Senhor. E nós Te adoramos por todo o Teu amor, por toda a Tua compaixão, por toda a Tua misericórdia, por tudo que o Senhor faz em nosso favor. O Senhor é amigo, o Senhor é abrigo, o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. E eu me ponho diante de Ti, Senhor, para clamar por aqueles que precisam ouvir Tua voz, sentir Tua presença e manifestar Sua gratidão, Senhor. E eu manifesto minha gratidão. E cada pessoa que escuta este áudio, este vídeo, possa também manifestar Sua gratidão, Senhor, porque o Senhor é autor e consumador da fé de cada um de nós. E se recebemos alguma coisa, recebemos por Tua causa. Não é pela nossa grandiosidade, não é pela nossa beleza, mas é por Tua grandiosidade, pelo Teu poder, pela Tua compaixão, pelo Teu agir. Assim, Senhor, vem triunfar em nossa família, em nossa nação, vem triunfar nas empresas, nos negócios dos Teus filhos, nos trabalhos, nos roçados, no trabalho do caminhoneiro, do taxista, no trabalho, Senhor, da dona de casa, na vida social e espiritual, dos Teus ungidos, dos Teus servos, dos Teus soldados da última hora. Muito obrigado por tudo, Pai. Continua falando e operando em cada vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, estamos mais uma vez diante do Senhor, hoje 22 de novembro de 2025. E para nós é uma cortesia estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Jesus é identificado nas cartas de Paulo no Novo Testamento, hoje iniciaremos a carta aos Hebreus. E como é uma carta longa e com assuntos muito diversificados, que vai ao Velho e volta ao Novo Testamento para obtermos entendimento melhor, estamos começando nossa visão geral. Teremos duas visões gerais para que a gente possa entender bem esta carta. Nosso versículo de ouro, o versículo diz assim: ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, verso 1 e a 3. A palavra os mundos aqui está falando justamente da diferença do que aconteceu, incluindo o dilúvio, né? Do dilúvio para lá, se entende um mundo onde tivemos o momento da inocência, a era da inocência, e depois nós temos então a era da consciência, né? Onde começa então a se perceber, depois do dilúvio, a necessidade de cultuar e de adorar a Deus. Verdade inquestionável diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem vemos de prestar conta. Hebreus 4:13. Isso é uma advertência para que a gente entenda que nós não temos como ocultar de Deus
tudo a nosso respeito. Nada existe por existir. Nada foi feito do acaso. A história não acontece por si só. A história tem a interferência de Deus, o controle de Deus, a autoridade de Deus, o governo de Deus. E nós devemos estar bem atentos a essa situação para não cometermos o erro de acreditar que este mundo aconteceu de forma estrondosa, ou seja, alguma bolha, algum estrondo, algum Big Bang aconteceu e por isso tudo se organizou. Nada se organiza numa explosão. Nada se organiza do nada. Tudo precisa de algo que o projete, que o coordene, que o identifique, ou seja, que cientificamente venha a se organizar e com prudência, fidelidade, honradez, determinação, coerência, equidade, verdade, justiça e amor, tudo viesse a acontecer e tudo tivesse sua lógica e sua maneira de ser, o seu porquê de existir. Aí diz aqui, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração humano. Hebreus 4:12. Esse versículo por si só é rico. Ele fala da palavra de Deus, que é eficaz. E essa palavra está apontando para toda a história inspirada por Deus, para todas as promessas, mas está apontando para a eficácia do Filho de Deus, já que ele é e sempre será o Verbo de Deus, só que agora o Verbo encarnado, o Verbo materializado. E mesmo ressurreto, ele recebeu um corpo glorioso para que ele pudesse exercer o seu domínio nos céus e na terra. Sua aparência agora é humana. E apesar de seu poder divino, mas sua aparência é humana. E ele fala da capacidade, da eficácia, da penetração da palavra de Deus. Até onde ela pode nos unir a Deus e até onde ela pode nos separar. Ela pode nos acolher e ela pode nos justiçar. A palavra ela tem a eficácia de não cometer injustiça por causa da sua profundidade e a sua capacidade de, saindo da boca de Deus, não voltar para ele sem que tenha executado o seu projeto e o seu propósito. Na leitura, primeiro capítulo aos Hebreus, que diz assim, havendo Deus antigamente falado por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha aqui, Jesus, através de Jesus foi feito o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo uma purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelência do que no nome, ou melhor, excelente nome do que o deles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, como também eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o seu primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, o que dos seus anjos faz ventos e dos seus ministros labareda de fogo.
mas do Filho de Deus. Mas do Filho de Deus, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como vestido se mudarão, mas tu és o mesmo. Os teus anos não se acabarão. E a qual dos seus anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, na Epístola dos Hebreus, cuja autoria paulina é tradicionalmente aceita, embora debatida por alguns estudiosos, Jesus é identificado principalmente através de sua ênfase, de sua superioridade no seu papel como sumo sacerdote misericordioso e perfeito. As principais identificações dos títulos de Jesus na carta aos Hebreus incluem o Filho de Deus. Logo, no prólogo, Jesus é apresentado como a revelação final e superior de Deus, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa e exata do seu ser. Que lindo, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui Jesus primeiro como Filho de Deus, como superior a tudo. O autor argumenta que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, a Arão, demonstrando superioridade da nova aliança que ele estabeleceu sobre a antiga lei de Moisés. Sumo sacerdote, um tema central da epístola, identificado de que Jesus, como grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que se ofereceu como os sacrifícios único e perfeito pelos pecados, diferentemente dos sacrifícios de animais que eram repetitivos. De Jesus foi um só sacrifício. Uma só vez foi levado ao madeiro, derramou seu sangue inocente, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus, o Todo-Poderoso. Também Jesus é o mediador da nova aliança. Como sumo sacerdote, ele é o mediador de uma nova aliança superior e mais eficaz, que provê uma esperança firme e segura. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus não somente é o sumo sacerdote para a nação israelita, mas ele é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro, ele é o mediador, é ele que media nossas causas, é ele quem advoga nossas causas, é ele quem fala com o Pai e solicita soluções para os problemas que nós possamos estar enfrentando, que parece ser impossíveis, mas para Deus, disse Jesus, nada é impossível. Também é irmão dos homens. Ao compartilhar da mesma natureza humana, carne e sangue, Jesus se identifica plenamente com a humanidade, tornando-se um irmão capaz de compadecer-se e ajudar aqueles que são tentados. Olha que maravilha, né? Nós podemos ter a compaixão dele, ainda que ele, com um corpo humano, mas ele não pecou, ele não falhou, ele não mentiu, ele não transgrediu, ele foi capaz de fazer tudo isso, por isso hoje é capaz de compadecer-se e nos ajudar a não cair na tentação. Jesus é o autor da salvação. Ele é identificado como autor ou a fonte da salvação eterna, que por isso
por meio deste sofrimento, foi aperfeiçoado para cumprir este papel de autor e consumador da nossa salvação. A Epístola aos Hebreus oferece uma cristologia profunda, destacando Jesus como a suprema e definitiva revelação de Deus, que em sua humanidade e divindade atua como o perfeito sumo sacerdote, o mediador para proporcionar a salvação completa. Que maravilha! Maravilha de Deus. Então fica evidente aqui nessa carta aos Hebreus a primazia de a autoria do apóstolo Paulo. Ele foi o autor da Epístola aos Hebreus. No entanto, não fosse tantas evidências, o Apolo seria o mais provável candidato, pois esse certamente manteve contato com o apóstolo Paulo durante muitos anos, o que justificaria as semelhanças da sua dogmática e expositiva carta. Embora as Escrituras não façam mais do que 10 relatos sobre Apolo, o que deixaria muito vaga uma conclusão de que ele, o suposto autor, deixe alguma observação sobre esse grande homem de Deus. Na verdade, por mais tentado que foram os antigos a colocar outro nome que não fosse o nome de Paulo na escrita dessa carta, fica evidente a grandiosidade do ensinamento, a profundidade, como nós lemos lá em cima, e tem muito na carta para a gente observar e tirar aquela película dos nossos olhos que impede a nossa visão celestial e nos fazer crer e abundar nesta fé. Embora as Escrituras não façam mais do que 10 relatos, o próprio apóstolo Paulo testemunha dessa cooperação mútua. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:9. Segundo, às vezes seu ministério era um alvo de comparações e disputa entre alguns, porque dizendo quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou de Cristo. Eu sou de Apolo, outro, eu de, porventura, Apolo não, sendo de Apolo, porventura não sois carnais? 1 Coríntios 3:4. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste conforme o Senhor, Deus de cada um de nós. Seja Apolo, seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso por causa de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 22. Também diz assim, a terceira parte: chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Atos capítulo 18, verso 24. Olha a excelência da palavra de Deus, né? Esse homem vai chegando, vai participando, vai aprendendo, vai se submetendo, vai se arrependendo de todos os seus pecados e passa a agir em prol daqueles que precisam, através do poder da palavra e da verdade. Paulo aconselha a Tito para que honre e cuide muito bem de Zenas e Apolo. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo para que nada lhes falte. Ou seja, a recomendação a respeito da pessoa de Apolo. Porque Apolo, segundo dados, ele era um evangelista. Ele era aquele que levava a palavra da verdade para que todos pudessem crer. E Paulo era esse grande baluarte da pregação e do ensinamento.
Diz assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Atos capítulo 9, verso 1 a 2. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que eu fosse com os irmãos a ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, contudo, quando se oferecer boa ocasião. Todo cuidado para viver uma vida de agrado, viver uma vida onde Deus, ele toma a iniciativa, ele coopera, ele abre as portas, ele traz revelação, ele revela os mistérios, ele nos cura, ele nos sara, porque ele tem um alvo, que é a nossa salvação. Apolo compreendeu de maneira grandiosa as Escrituras e tinha capacidade de convencer os judeus. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Bendito seja Deus. Este é instruído no caminho do Senhor e fervoroso no espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Príscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos, escrevendo aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos anos que pela graça criam, porque com grande veemência, publicamente, os judeus mostrando pelas Escrituras que Jesus é o Senhor, é o Cristo, bendito seja Deus. Então, nós precisamos crer nessa palavra. Por fim, fica a advertência de Paulo. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a de Apolo, por amor a vós, bendito seja Deus, para que em tudo aprendais a ir mais além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então a carta começa a mostrar para que veio, né? Aconselhamentos, ela vai descrever toda aquela questão do que aconteceu, de como Israel chega no Egito, de como Israel vive no deserto, liberto já do Egito, de como Israel vive prazerosamente, espiritualmente, a partir de uma conversão que depois acabou se convertendo em cativeiro pela desobediência, enfim, a palavra rica e poderosa de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Então ele começa explicando que ele é judeu, né, lá de Tarso, da Cilícia. Na sua cidade foi criada aos pés de um dos maiores escritores da sua época, e o Senhor agindo através da vida de Paulo. Isso é muito lindo. Que Deus haja na tua casa, no teu lar, na tua vida, e que todo o poder do Senhor continue exercendo autoridade para desfazer as doenças e para encher de graça a vida de todos eles, de todos aqueles que amam a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para nós é motivo de alegria estarmos na sua presença, diante da sua misericórdia. Queremos te louvar, te bendizer, te exaltar e te pedir por essa família, por esse filho, por essa filha, por esse amado, por essa amada que está a escutar
esse áudio ou ver este vídeo, Senhor. Deus, o Senhor sabe o quanto é maravilhoso para nós ter o Senhor em nossa vida, organizado que és, puro que és, santo que és, verdadeiro que és, e nós só temos, Senhor, a te bendizer. E te pedir que tome a frente de nossa vida, do nosso lar, dos nossos negócios, e nos ajude a alcançar os teus sabores, a tua vontade, o teu querer, a tua disposição, e desfazer, Senhor, através do poder do nome de Jesus, todas as amarras de Satanás, todas as doenças dos nossos corpos, toda e qualquer ação diabólica, Senhor, opressora, que o Senhor possa fazer o que sempre sabes fazer perfeitamente, que é salvar, libertar a todos que precisam, Senhor, estar totalmente transformados, renovados pela presença de Jesus. Abençoa cada vida, cada família, a cada pessoa que te ama, que te adora, que vive em lutas espirituais, que não cochia em dois pensamentos, mas faz a tua vontade prevalecer. Assim recebe nossa adoração, continua fazendo o que o Senhor quiser na nossa vida e através da nossa vida, no nosso lar, na nossa família, na nossa história, nos ajudando a cumprir, Senhor, teus propósitos e fazer o bem melhor do que aquilo que já fazemos diante de Ti. Assim continua conosco, recebe nossa adoração e gratidão, pois tudo nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te pedimos, em nome de Jesus, essas bênçãos, para a glória do Teu nome, Jesus Cristo, nós te adoramos.